Olá, amores, tudo bem? Hoje é dia 18 de maio de 2020. Nossa aula de hoje é História, né? É a aula 6. Essa aula tanto serve para os alunos da tia Yasmin quanto da tia Catarina. E o nosso tema são os africanos. Nós vamos falar um pouquinho sobre os africanos e essa aula ela vai ser dividida em 3 etapas. Como é um tema bastante grande e com muitas informações, nós vamos fazer a nossa primeira aula hoje. Na próxima semana a gente faz a segunda aula sobre os africanos e na outra semana nós fechamos com a terceira aula do tema Os Africanos. Prestem bastante atenção, não esqueçam o fone de ouvidos. Se precisarem, voltem quantas vezes quiser o vídeo, para que vocês possam entender perfeitamente a matéria. Lembra quando a tia fala sobre a questão de uma série para outra? No segundo ano, vocês já ouviram falar sobre os africanos, sobre a abolição da escravatura, sobre o dia 13 de maio. Agora a gente vai falar um pouco mais, a gente vai ter um pouco mais de informações sobre esse tema. Então vamos lá. Os africanos e a escravidão. Bom, na verdade agora a gente vai falar sobre os índios primeiro, só um pedacinho, só para que vocês comecem a entender o tema. Na época da colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam. Mão de obra subserviente e barata, quer dizer. Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil e começaram a colonizar nossas terras, eles precisavam de mão de obra, de pessoas que trabalhassem para eles, tanto na lavoura, quanto nas casas, né? Quanto na agricultura. E então eles começaram a escravizar os índios. Os índios, eles não eram como os escravos, eles eram rebeldes, eles lutavam em favor do seu povo. Então começaram a ter muitas guerras, muitos desentendimentos. Então os portugueses viram que não era um bom negócio ter os índios como escravos. Então, Portugal resolveu trazer os africanos, o povo da África, que era uma mão de obra barata e que eles se submetiam a coisas que os índios não se submetiam. Nessa imagem nós vemos um grupo de capangas, né, levando os índios para um certo local. E abaixo a tia escreveu aquilo que eu já falei um pouquinho antes. Os portugueses queriam mão de obra subserviente. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma mão de obra que você serve ao outro de maneira humilhante. E uma mão de obra barata, sem muitos lucros. Os africanos trazidos da África. Vamos lá. Mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram forçadamente o Oceano Atlântico nos porões de navios negreiros. Nós sabemos que a África é um continente e o continente ele é feito de vários países. Então, vários países, os portugueses escravizaram vários africanos, né, de vários países da África. Essa imagem é a imagem de um navio negreiro, para que vocês possam entender o que era um navio negreiro. Vocês veem que é uma caravela, na verdade, né? A gente chama de navio ali, mas é mais parecido com uma caravela. E os negros, eles estavam no porão. Onde é o porão, tia? O porão é aquela parte de baixo, onde você vê várias pessoas amontoadas. Ali, os negros vinham até
até o Brasil, no caso, né? Os navios negreiros eram embarcações que traziam os africanos para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão. Então, nós temos uma foto que mostra o nosso Brasil e o continente africano e como eles chegavam até o nosso país. Eles desembarcavam nos portos do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Maranhão, que eram os principais portos daquela época. Os escravos ficavam amontoados nos porões dos navios, muitas vezes presos por correntes, sem alimentar-se bem. Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Quando chegavam aqui, o tratamento não era melhor. Eles ficavam, como a gente viu naquela foto anteriormente, né, amontoados. O que quer dizer isso? É um espaço pequeno, onde tem muita gente, então as pessoas ficam uma por cima das outras. Não tinha higiene, eles se alimentavam mal quando se alimentavam, e isso, a cada navio que eles traziam, muitos negros não resistiam e morriam por doença, por falta de alimentação, por falta de higiene. A saudade e a doença. Muitos escravizados sentiam falta da África e por isso sofriam com o banzo. Banzo era uma doença provocada pela saudade da sua terra e do seu povo. Chegavam até a morrer por não aguentarem a solidão. Os africanos eram tratados como mercadoria pelos portugueses, pois serviam como mão de obra escrava, que aumentava o lucro da colônia portuguesa. Os escravizados acabaram se tornando peça fundamental com a qual os portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram do interesse de todos. Bom, eles eram escravizados. Quando um negro se destacava ou uma mulher, eles vendiam para outros portugueses e isso eles iam aumentando o capital deles. Eles serviam como mão de obra escrava, como a tia já falou, trabalhavam em todas as áreas das colônias, tanto na agricultura, como na casa dos seus senhores, como nas ruas. Eles trabalhavam incansavelmente, sem receber nada. E muitas vezes, quando eles eram vendidos, se afastavam das famílias que eles tinham construído depois da chegada deles da África aqui no Brasil. Por isso, eles começaram a fugir das fazendas, das cidades, para ter uma vida melhor, para sair dessa escravidão, pois eles eram, além de escravizados, eles eram maltratados, né? Eles eram açoitados, muitos apanhavam muito, as mulheres não recebiam tratamento adequado, as crianças também eram escravizadas. Então, muitos negros começaram a fugir para viver uma vida melhor, para ter uma vida melhor. Muitos escravos fugiam das fazendas e lavouras e se organizavam em comunidades, cujas leis e as regras eram feitas por eles mesmos. Essa é uma comunidade, não da época antiga, é uma comunidade quilombola no estado do Maranhão. Você vê que tem, pela foto, essa foto é um pouco mais atual, mas mais ou menos eram construídas as casas mais ou menos assim, porque eles não tinham recurso para comprar nenhum tipo de material para fazer as casas e, além de tudo, estavam fugidos. Então, eles não poderiam aparecer em nenhum lugar
correndo o risco de serem descobertos pelos seus donos, né? Então eles usavam o material que eles tinham nas florestas, nos interiores dos estados, das cidades, para fazer as suas comunidades. Então essa é uma das comunidades quilombolas construídas lá no estado do Maranhão. Agora a gente vai ver a mais importante comunidade quilombola que foi construída pelos negros. O nome dela é o Quilombo dos Palmares. Você vê que eles tinham uma estrutura onde eles cercaram o local, né, para que ninguém fosse descoberto. E eles dividiram essa comunidade como se fosse em tribos, para se organizarem também. Essa comunidade quilombola chamada Quilombo dos Palmares, ela era localizada na Serra da Barriga, no estado brasileiro de Alagoas. E lá, na próxima aula, a gente vai descobrir que tinha um líder muito importante que fazia a chefia, né, que tinha o poder ali de todos os escravos, era o líder daqueles escravos e de todas as manifestações que eles fizeram a respeito da sua abolição, né, da sua liberdade. Bom, essa é a nossa aula, um pedacinho da nossa aula. A gente falou um pouquinho sobre como os escravos vieram da África para o Brasil. Já sabemos o nome dos navios que trouxeram eles, os navios negreiros. Nós já falamos um pouquinho da doença que assolou muitos africanos, muitos negros, que foi o banzo. Falamos um pouquinho de como eles viviam, né? Como era a vida deles de escravos, uma vida humilhante, uma vida onde eles não tinham direito algum. Falamos um pouquinho das comunidades, né? E falamos da comunidade mais importante, que foi o Quilombo dos Palmares. Vocês vão complementar essa aprendizagem lendo o nosso livro de história, nas páginas 94 e 95. Não tem nada de novo daquilo que a tia falou. Tudo que a tia falou agora nessa aula, lá já estava escrito. A tia trouxe alguns slides, trouxe algumas fotografias, algumas figuras, para que vocês pudessem entender melhor o que a tia estava querendo dizer. E eu tenho certeza que essa aula ficou bem resumidinha e bem entendida para vocês. Depois que vocês lerem as páginas 94 e 95, vocês vão fazer as páginas 96 e 97 para fazer um exercício e entender um pouquinho melhor dessa matéria. A nossa próxima aula dos africanos, né, do tema africanos, a gente vai falar a vida dos africanos que foram escravizados, como eles viviam, quem foi o líder, o herói nacional que ajudou muitos negros a fugirem. E a terceira, nós vamos falar sobre a herança africana. Tá bom? Beijos e até mais. Fiquem com Deus.